Estou de volta para a gravação do 8º vídeo de 40 da saga do Rio de Janeiro. 800 questões gratuitas para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos de pessoas jurídicas aqui no estado da Bahia, de onde eu estou gravando este vídeo. Vamos lá? Hoje nós vamos responder da questão 141 até a questão 160. Caso você tenha perdido os vídeos anteriores, corre no meu canal, faça sua inscrição e ative as notificações para que você tenha acesso gratuito a mais de 500 vídeos para você ser aprovado em diferentes concursos neste país. Vamos lá? Questão 141, 142, 143, 144 e questão 145 foram do concurso para tabelião registrador de Minas Gerais. Perfeito? Se ligou? Tá preparado para sua aprovação? Então vamos embora. Querido, ó, questão 141 de 800. Exigência fiscal ou dúvida poderá obstar a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo com o respectivo número de ordem, nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Lembrando que da questão 141 até a 144, todas elas você deve considerar a Lei 6.015 como referência para resolver. E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Por que falsa, Paulo? Analisa comigo aqui, ó. Você tem que lembrar aí, nesse caso, do artigo 12 da Lei 6.015. Ele está dizendo aqui, ó. Exigência fiscal ou dúvida poderá obstar a apresentação de um título e o seu lançamento no protocolo com o respectivo número de ordem. É exatamente o contrário que diz a Lei 6.015. Exigência fiscal ou dúvida não poderá obstar a apresentação de um título e seu lançamento no protocolo com respectivo número de ordem nos casos em que da precedência decorra prioridade de direitos para o apresentante. Agora, cuidado para você não confundir. Essa exigência fiscal ou essa dúvida não obsta a entrada do título no livro protocolo. Isso não quer dizer que eu, registrador de imóveis, tenho que registrar esse título com exigência fiscal ou com dúvida. Se ligou? Tranquilão? Então, queridão, anote aí, porque essa ficou falsa. Artigo 12 da 6.015, confere aí, que eu já conferi aqui. Questão 142 de 800. O registro civil de pessoas naturais poderá ser diferido, isto é, postergado, caso não consumado no horário regulamentar, ficando sua lavratura adiada para o dia seguinte com preferência. E aí, responde para mim essa questão. Falsa. Falsa pelo seguinte, querido. O registro, ó, se você estiver falando de RCPJ, de RI e de RTD, aí, queridão, você aplica essa regra aqui, ó. A regra de que apresentou no horário regulamentar, não deu para terminar, passa para outro dia com preferência sobre os demais, ok? Agora, você tem que prestar atenção no artigo 10, parágrafo único, que diz que o registro civil das pessoas naturais, esse não pode ser adiado. Começou, tem que terminar, não pode passar para o outro dia. Isso vale, repito, para o RI, para o RTD e para o RCPJ, conforme o caso. Ok? Se ligou? Então, questão 142 ficou falsa. Eu quero que você confira comigo aí o artigo 10 da Lei 6.015 para você ter clareza sobre o que eu estou falando. Você vai ver que ele estabelece uma regra, mas no parágrafo único ele traz a exceção à regra. A exceção é o RCPN. Dá uma olhada aí que você vai entender exatamente o que eu acabo de falar. Questão agora 143 de 800. Vamos lá? E não sai daí sem curtir o vídeo, hein? Para logo o vídeo aí, curte o vídeo, comenta aqui embaixo que vai me ajudar a propagar esse vídeo para mais pessoas como você. Ok? Vamos lá. 143. Segundo o princípio da instância ou da rogação, segundo o princípio da instância ou da demanda, o oficial registrador pode, em regra, atuar de ofício, independentemente de ordem judicial ou de requerimento verbal ou escrito dos interessados. Questão verdadeira ou questão falsa? Fala para mim aí, responde aí. Questão falsa, muito falsa. Segundo esse princípio aqui, ó, da instância, da demanda, também conhecido como princípio da rogação, o oficial, gente, ele não pode atuar de ofício. Não pode. O princípio da demanda, da instância ou da rogação diz que eu, registrador de imóveis, não posso atuar de ofício. Perfeito? Tem exceções ao princípio da instância? Tem exceção, ok? Mas cuidado, porque o examinador diz que o princípio da instância
ele informa que o registrador pode atuar de ofício, e isso de jeito nenhum seria verdade. Perfeito? Se ligou no movimento? Senhoras e senhores, lembre-se ainda que os atos de registro, anotei para você aqui, ó, eles serão praticados por ordem judicial, a requerimento do MP quando a lei autorizar e a requerimento verbal ou escrito do interessado, ok? Além das averbações e anotações que devem ser feitas pelo registrador de ofício. Se ligou? Anotou aí? Tudo bem, então vamos embora. Questão 144 de 800. O serviço começará, 6.015, hein? O serviço começará e terminará às mesmas horas em todos os dias úteis, à exceção do registro civil de pessoas naturais, que funcionará todos os dias sem exceção, combinando pena de nulidade absoluta do registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, impondo responsabilidade civil e criminal ao oficial que der causa à nulidade. Questão verdadeira ou falsa, querido? Se você quiser rever a questão, volta o vídeo aí, para não ter que ler de novo. Questão verdadeira. Esse é o teor do artigo 9º da Lei 6.015. Abra aí e confira comigo no replay. Ok? Se ligou? Tudo bem. Vamos agora para a questão 145 de 800. Querido, olha só. Agora é uma questão sobre o princípio da continuidade. Ó, quanto ao princípio da continuidade, questão ainda para tabelião e registrador de Minas. Quanto ao princípio da continuidade dos registros públicos, princípio da continuidade, trata-se de princípio de ordem pública. Trata-se de princípio de ordem pública e natureza cogente, que se apoia no de especialidade, a impor um perfeito encadeamento entre os dados constantes nos registros anteriores, no atual e nos subsequentes, condicionando a lavratura de novo assento à prévia apresentação de título anterior exigido por lei. E aí, pessoal? Volta o vídeo aí para você pensar mais uma vez e eu já vou dar o gabarito. Questão verdadeira, e essa é uma questão extremamente romântica. Deixa eu lhe dizer, querido, porque eu preciso utilizar. Talvez o princípio mais importante do registrador de imóveis é o princípio da continuidade. Aliado ali ao princípio da legalidade, o princípio da continuidade. Porque é isso, querido, ele é, sem dúvida alguma, isso aqui, ó. Ele é um princípio de ordem pública, ok? Não é de ordem privada, é de ordem pública, é uma imposição. Não há acordo, isso é uma imposição. E ele tem natureza cogente. Natureza cogente significa natureza impositiva. Querido, e se apoia no da especialidade. Por que ele se apoia no da especialidade, Paulo? Gente, o princípio da continuidade, ele exige um encadeamento entre o ato anterior e o atual e os subsequentes, não é isso? Legal. Agora, como que eu vou fazer isso sem analisar a especialidade? Caso você não se lembre, quando eu falo em princípio da especialidade, eu vou ter que lembrar do seguinte, da especialidade objetiva e da especialidade subjetiva. Especialidade objetiva exige que eu identifique corretamente, por exemplo, numa transação, o imóvel. E a especialidade subjetiva exige que eu identifique corretamente as partes integrantes do negócio jurídico. Querido, não tem como eu atender o princípio da continuidade sem que eu me apoie no princípio da especialidade, seja na vertente objetiva, seja na vertente subjetiva. No meu caso aqui na Bahia, fazendo o registro dos imóveis, sempre que eu vou abrir uma matrícula, eu olho se na matrícula anterior eu tenho a qualificação do imóvel, o endereço correto e se tem a identificação das partes que devem constar da matrícula. Aqui geralmente, aqui em alguns casos, eu não encontro na matrícula o nome do cônjuge, sendo que do cônjuge ou do companheiro, sendo que o código de normas daqui exige. Então, quando eu vou abrir a matrícula, para respeitar o princípio da continuidade apoiado no da especialidade, o que eu faço? Eu já abro a matrícula fazendo uma averbação para fazer a inclusão de dados pessoais. E aí eu insiro lá o nome do cônjuge, fazendo constá-lo da matrícula. E muitos imóveis rurais não tinham CCIR, código do imóvel e dados constantes do CCIR. Aí eu fazia uma averbação, faço uma averbação para fazer constar a perfeita especialidade objetiva. Se ligou no movimento? Tenho feito isso praticamente todos os dias aqui no meu cartório. Preocupação
Aqui é muito sério com a especialidade objetiva e com a especialidade subjetiva, afinal de contas, esse é o meu papel. Tô ali para isso. Queridão, questão 145, resolvidíssima e questão está correta. Questão 146 de 800. Bom, vamos lá. Nós fizemos uma de continuidade. Agora nós vamos fazer duas de princípio da especialidade. Duas. Olha que gente, olha que coisa romântica essa questão. Se liga. Tem nada para dizer para a garota da sua vida? Anota isso aí e fala para ela. Olha só. Princípio da especialidade do registro implica exigir a perfeita e correta identificação de tudo que se lança no registro, o que abrange o direito real sobre o qual recai o negócio jurídico, incluindo o direito obrigacional objeto da garantia e a completa individuação, ou individualização, se você preferir, dos sujeitos da avença, mas sua aplicação é exclusiva do registro de imóveis. Volta o vídeo aí para não ter que ler de novo. E aí, questão falsa. Gente, a questão estava quase... Gente, a questão caminhou para ser correta, mas ele deixou ela falsa no final. Porque, de fato, o princípio da especialidade, ele exige a perfeita e correta identificação de tudo que se lança no registro. O que abrange o objeto do direito real, sobre o qual recai o negócio jurídico. Então, vamos imaginar aqui o cara registrando uma cédula hipotecária no meu cartório. E aí você tem a propriedade, que é dada em garantia, incluindo o direito obrigacional, objeto da garantia, e a completa individuação dos sujeitos da avença. Tudo isso aqui eu tenho que colocar. Tudo isso aqui eu tenho que colocar. Queridão, vou registrar uma cédula rural hipotecária. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que registrar a hipoteca no livro 2, e aí eu tenho que descrever completamente o imóvel e fazer referência à cédula. Eu tenho que registrar a cédula em si no livro 3, e registrando no livro 3, eu tenho que fazer constar quem é o emitente da cédula, em favor de quem, juros, forma de pagamento, blá, blá, blá. Tudo para atender o princípio da especialidade, ok? Esse princípio é sagrado dentro do registro de imóveis e ele anda de mãos dadas com o princípio da continuidade. Aliás, é impossível atender o princípio da continuidade sem respeitar o princípio da especialidade, na vertente objetiva e na vertente subjetiva. Aliás, esse é um belo tema para cair na dissertação. Fala a verdade. Queridão, questão agora 147 de 800. Vamos lá. Princípio da especialidade, outra de princípio da especialidade. Princípio da especialidade implica exigir, bem parecida a questão, implica exigir a perfeita e correta identificação de tudo que se lança no registro. Até aí tá certo. O que pode abranger o objeto do direito real sobre o qual recai o negócio jurídico, nós já vimos que isso é certo, incluindo o direito obrigacional objeto da garantia, nós já vimos que isso é certo, no que concerne a seu montante, juros, prazo e condições de pagamento, bem como a completa individuação dos sujeitos da avença, servindo, portanto, de indispensável apoio aos princípios da continuidade e da prioridade. Querido, volta o vídeo e você vai se apaixonar pelo que eu acabei de dizer. Questão absolutamente correta e eu já dei suporte para você entender ela, explicando a questão anterior. Sem dúvida alguma, querido, princípio da continuidade e da prioridade dependem, sem dúvida alguma, do princípio da especialidade. Existe uma interconexão, existe uma homenagem aqui entre esses três princípios. Se ligou no movimento? Então vamos embora. Vamos aqui para a questão, deixa eu ver, número 148 de 800. E se você estiver gostando do vídeo, para ele e curta para ele e anote aqui embaixo algum comentário para que eu possa lhe responder. Questão 148 de 800. 148 de 800. Ah, pronto, achei. E querido, ó, deixa eu dizer uma coisa para você. As vagas para o aulão do Rio de Janeiro estão abertas, mas eu não sei até quando. Então, se você estiver vendo esse vídeo, corre para o meu WhatsApp e reserve a sua vaga, ok? Será dia 20 de maio de 2017. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se estiver vendo a tempo, se for antes do aulão, manda um WhatsApp para mim aí, 61-8603-4545. Reserve a sua vaga. Querido, nas primeiras horas que eu liberei as matrículas, foi muita gente já reservando a sua vaga. Corre
que ainda dá tempo, ok? É lógico, se você estiver vendo aí, faltando 3 dias, eu não sei, aí você tem que ligar. Passa um WhatsApp para mim. Vamos lá, questão 148 de 800. O aulão, querido, para quem não sabe, vai ser das 9 até as 18, ok? Das 9 até as 18, ali praticamente no aeroporto Santos Dumont, no Hotel Prodigy, ok? Tranquilão? Se ligou? Vagas limitadas, hein, querido? Não é que eu possa abrir vaga, não, porque lá as vagas são limitadinhas. Vamos lá. Questão 148 de 800. Vamos embora. Queridão, agora mais 4 questões sobre 6.015 cobradas no concurso para tabelião registrador do Maranhão. Vamos lá. Questão 48. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao seu substituto legal. Incumbe ao substituto legal do oficial. E aí, questão verdadeira ou falsa? Essa é mole, né, gente? Basta lembrar aí do artigo 15 da Lei 6.015, ok? Questão verdadeira. Quando o interessado no registro for o oficial, quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo ou algum parente seu em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Então, eu posso naturalmente registrar um imóvel que eu tenha na minha comarca no meu cartório, mas eu não posso praticar o ato, terá que ser praticado pelo meu substituto, ok? Agora eu vou deixar você pensando aí numa situação. Eu sou registrador de imóveis titular e meu irmão é o meu substituto. Chegou a minha mãe para registrar um imóvel aqui na minha comarca. E aí, como é que faz? Eu não posso. Passo a bola para o meu irmão, que é parente dela. E aí, como é que fica essa situação? Registra? Não registra? E aí? Comenta aqui embaixo. Eu volto depois para falar uma questão subjetiva sobre esse assunto. Queridão, questão 149 de 800 a 148 ficou verdadeira. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados. 1. Por ordem judicial. 2. A requerimento verbal ou escrito dos interessados. 3. A requerimento do Ministério Público quando a lei autorizar. Se você estiver ligado, você já sabe que essa questão está correta. Está lá no artigo 13 e tem uma questão que nós fizemos hoje que respondia essa aqui na frente. Perfeito? Então, questão verdadeira, não vou nem perder tempo, é texto seco da Lei 6.015. Grava esse negócio aí, queridão. Olha só, questão 150 de 800. Será anulável, olha aí, será anulável o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dias em que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à anulabilidade. Questão verdadeira ou falsa? Volta o vídeo aí, caso tenha sido rápida a leitura. E aí? Já viu? Questão? Sim ou não? Questão falsa. Cuidado, querido, com o texto seco da lei. Será nulo o registro e não anulável. Nulo, ok? O correto seria, será nulo o registro lavrado fora das horas regulamentares ou em dia que não houver expediente, sendo civil e criminalmente responsável o oficial que der causa à anulabilidade, perfeito? Lembre-se aí do artigo 9º da Lei 6.015. Vamos! Questão 151 de 800. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço, aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. O registro civil de pessoas naturais não poderá, entretanto, ser adiado. E aí? Já fizemos uma questão lá atrás que responde essa. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. De fato, querido, todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente aos apresentados nesse dia. Agora, o RCPN não pode ser adiado, eu já falei sobre isso naquela questão lá atrás. Vamos agora, queridos, para a nossa questão de número 152. Vamos lá. Questão 52, 153, 154 e 155 foram cobrados no concurso para tabelião registrador do Maranhão. Concurso feito pela IESES. Queridão, olha só.
Tudo sobre 6.015, de novo, hein? Tudo sobre 6.015. Hoje você tá ficando craque em 6.015. As certidões do registro civil das pessoas naturais mencionarão sempre a data em que foi lavrado o assento e serão manuscritas ou datilografadas. E no caso de adoção de papéis impressos, os claros serão preenchidos também em manuscrito ou datilografados. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira nos termos do artigo 19, parágrafo 2º, muito embora, querido, esse dispositivo da Lei 6.015 não atenda os avanços da tecnologia atuais. Ok? Não abrange. É lógico que todas as certidões serão manuscritas ou datilografadas. Ei, as certidões hoje, na verdade, são digitadas, né? Gente, hoje o nível é outro. Mas você tem que lembrar que a Lei 6.015, ela foi feita em 73 e passou a vigorar só em 76. Se ligou? E considerando a Lei 6.015, a questão está correta. Não comportaria recurso, a meu sentir. Vamos lá. Questão 153 de 800. Vamos lá. As certidões extraídas dos registros públicos deverão ser fornecidas em papel e mediante escrita que permitam a sua reprodução por fotocópia ou outro processo equivalente. Até aí, a questão é muito grande. Até aí, questão verdadeira ou falsa? Até aí, verdadeira. Volta o vídeo aí, caso você não tenha se ligado no movimento. Queridão, no caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente que aplicará, se for o caso, a plena disciplinar cabível. Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá à parte uma nota de entrega devidamente autenticada. Gente, questão, e aí, verdadeira. Isso é texto seco, tá lá no artigo 19, parágrafo 5º. Agora, querido, não tem como acertar se não ler. Você, tem uma saga que eu gravei, que é a saga do cartório, onde eu expliquei, onde eu dei dicas sobre as 4 leis mais importantes para passar no concurso de cartório, na minha opinião, que é 6.015 de 73, Lei 8.935 de 94, Lei 9.492 de 97, que é a Lei do Protesto, e a Lei 10.406, que é o Código Civil, ok? E lá eu falei, e essa saga lá do cartório foi justamente para chamar a atenção para você ler a 6.015, 8.935, 9.492 e o Código Civil. Lê a 6.015 porque ela sempre vai aparecer, ok? E em seu texto literal. Olha só, questão 154 de 800. Vamos lá. As certidões de nascimento mencionarão, além a 153, gente, caso eu não tenha falado, ficou corretíssima, tá? Questão 154. As certidões de nascimento mencionarão, além da data em que foi feito o assento, a data por extenso do nascimento e ainda expressamente o lugar onde o fato houver ocorrido. E aí? Na certidão de nascimento, querido, tem que ter a menção da data do assento, da data por extenso do nascimento e da data do lugar onde ocorreu. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei 6.015. Beleza? Anota aí, porque aqui já está anotado. Questão agora 155 de 800. A certidão será lavrada em inteiro teor, em resumo ou em relatório, conforme quesitos, e devidamente autenticada pelo oficial ou seus substitutos legais, não podendo ser retardada por mais de 10 dias. E aí? Está lá no artigo 19, questão falsa. Não podendo ser retardada por mais de 5 dias e não 10 dias. Muito cuidado com isso, meu queridão. Prazo sempre aparece. Ok? Se ligou? Então vamos embora. Questão agora 156 de 800. Cadê? 156 está aqui. Querido, questão 156, questão 157, questão 158, questão 159, todas também concurso tabelião do Maranhão. Prova feita pela IESES. E agora nós vamos falar sobre casamento. Olha só, todas as questões agora, da 156 até 159, vão ser relacionadas à habilitação para o casamento. Da 156 até 159, nós vamos resolver questões relacionadas à habilitação para o casamento. E aí você vai ter por base a Lei 6.015. Beleza? Vem comigo.
Queridão, seguinte. Se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, que seria muito normal, se os nubentes residirem em diferentes distritos do registro civil, em um e em outro se publicará e se registrará o edital. E aí, questão? Texto seco, gente. Artigo 67, parágrafo 4º, ok? Questão verdadeira. Se os nubentes residem em diferentes distritos do registro civil, em um e outro se publicará e se registrará o edital para respeitarmos a publicidade. Perfeito? Legal. E lembre-se que nós estamos falando de requisitos para habilitação do casamento. Questão agora 157, bem grande, olha só. Vai envolver novamente o artigo 67 da 6.015. Autuada petição de certidão com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento em lugar ostensivo, lógico, de seu cartório, e fará publicá-los na imprensa local, se houver. Em seguida, abrirá a vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para manifestar-se sobre pedido e requerer o que for necessário à sua regularidade, podendo exigir a apresentação de atestado de residência, firmado por autoridade policial ou qualquer outro elemento de convicção admitido em direito. E aí? Volta o vídeo e confere aí com cuidado. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira, artigo 67, parágrafo 1º da Lei 6.015. Querido, uma questão dessa, eu não fico nem indo e voltando, porque aqui é o seguinte, ou você sabe ou não sabe. Se você não sabe fazer conta e o cara coloca 8 vezes 8, se ele colocar 10, 15, 30, 50, 64, o que ele colocar lá faz sentido para você. É o caso de uma questão como essa. Você precisa ter lido, ok? Então dá uma lida aí, marcando, faz resumos da Lei 6.015, porque é importantíssimo para você saber essa lei. Essa é, sem dúvida, a Bíblia da galera do cartório. Vamos lá, questão 158 de 800. Na habilitação para o casamento, os interessados, apresentando os documentos exigidos pela lei civil, requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça certidão de que se acham habilitados para se casarem. E aí? Questão verdadeira, caput, cabeça do artigo 67. É isso aqui mesmo. Na habilitação para o casamento, os interessados apresentando os documentos exigidos pela lei requererão ao oficial do registro do distrito de residência de um dos nubentes que lhes expeça certidão de que se acham habilitados para se casarem. Beleza? Vamos para a questão 159, sem perda de tempo, 159 de 800. Se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido de certidão ou a documentação, os autos serão encaminhados ao juiz, que decidirá havendo possibilidade de recurso. E aí, questão verdadeira ou falsa? Querido, primeira coisa, se o órgão do Ministério Público impugnar o pedido de certidão ou a documentação, ele pode fazer isso? Pode. Os autos serão encaminhados ao juiz? Sim. Que decidirá havendo possibilidade de recurso? Não. Não há possibilidade de recurso nos termos do 67, parágrafo 2º da Lei 6.015. Anote aí, porque eu já cravei daqui. Perfeito? Se ligou no movimento? Então tá. Querido, última questão de hoje, antes da nossa dica motivacional. Ó, eu tenho algo especial para você hoje. Queridão, olha só, prova para tabelião do Maranhão. Essa aqui exige leitura mais uma vez do texto seco. Olha só. O registro da hipoteca, da penhora, em relação à Lei 6.015, fala para mim. O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. Questão verdadeira ou falsa? O registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. E aí? Questão verdadeira, nos termos do artigo 240 da Lei 6.015. Portanto, leia a Lei 6.015 até o final, porque aqueles artigos lá do finalzinho também são cobrados em prova e com muita frequência. Se ligou no movimento, querido? Ó, queridão, veja, ó, hora da nossa dica motivacional. Mas para você que pegou só no final, deixa eu lembrar você, querido, dia 20 de maio, no vídeo de ontem eu falei 20 de janeiro, eu me confundi.
No dia 20 de maio, um dia antes da prova, um dia antes do concurso do Rio de Janeiro, eu vou promover um aulão, ok? Serei eu como professor e mais o meu amigo Eliésio, que também é registrador de imóveis aqui na Bahia. Nós dois, ok? Nós vamos pegar todas as matérias do edital, com exceção de conhecimentos gerais, e vamos fazer uma super lista de exercícios. Vai ser uma revisão através de exercícios e esquemas dentro dos exercícios. Nós vamos responder mais de 150 exercícios. Se ligou no movimento? Vai começar às 9 e vai até às 18, com 1 hora de almoço, que vai ser das 13 até as 14. Portanto, leve água e leve o seu lanchinho. Perfeito, queridão? Vai ser demais, queridão. Quero você empolgado para fazer essa prova. E você sabe que eu também vou fazer a prova. E se eu vou fazer a prova, você imagina o carinho com o qual eu vou preparar os exercícios para essa prova. Se ligou, querido? Eu tenho interesse direto que você acerte, porque naturalmente são as questões que eu vou preparar também para que eu possa estudar. Eu e meu amigo Eliésio, ok? Aliás, eu vou postar alguns vídeos do meu amigo Eliésio aqui já para você conhecer esse camarada que é, sem dúvida, fenomenal. Aliás, a primeira pessoa que eu conheci pessoalmente que fala 11 idiomas. Você já imaginou o cara falar 11 idiomas? Eu tô aqui, rapaz, treinando meu inglês, porque eu quero participar de alguns eventos no ano que vem nos Estados Unidos e tem que ser em inglês. E o cara falando 11 idiomas. O cara é fenomenal. Aprovado em 6 concursos de cartório. Nós sempre temos feito concurso juntos. O cara é fera. Vocês vão gostar demais. E ele é o cara também que faz muito mnemônico, que faz muito esquema. Vocês vão adorar o professor Eliésio Rocha. Querido, ó, dica motivacional de hoje é a seguinte, ó. Essa vem de Napoleão Hill. Todas as adversidades trazem em si, nas próprias circunstâncias, a semente de um benefício equivalente ou maior. E aí eu completo. Portanto, ressignifique a sua dor. Vou falar de novo. Todas as adversidades trazem em si, nas próprias circunstâncias, a semente de um benefício equivalente ou maior. Aí eu completo. Portanto, ressignifique a sua dor. Eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado ou que você enfrentou no passado. Eu não sei quais são os traumas que você carrega dentro de você. Mas hoje eu quero convidá-lo a ressignificar a sua dor. Eu não sei se o seu problema foi financeiro, se foi sentimental, eu não sei se foi uma reprovação. Queridão, não tem como eu saber, muita gente me assistindo. E eu quero atingir todos. Mas não interessa qual tenha sido a sua adversidade. Você pode transformar ela na semente de um benefício equivalente. E eu confesso a você, com muita clareza, que momentos onde eu julguei ter experimentado os maiores fracassos foram aqueles que proporcionaram as minhas maiores vitórias. Tem uma palestra minha no Facebook e também no YouTube, aqui no meu canal, onde eu falo justamente do poder do fracasso. Querido, o fracasso, ele é um degrau para você atingir a sua vitória. Não está na hora de desistir. Está na hora de você estufar o peito, colocar o ombro para trás, mudar o seu tom de voz e dizer: chega, eu vou me comprometer a encontrar o meu supremo destino, custe o que custar. Beijo no coração, tamo junto, vamos pra cima!